A chuva caía forte sobre as ruas de paralelepípedos de Paraty, Rio de Janeiro, enquanto Maria do Carmo caminhava descalça pelo bairro mais elegante da cidade. Seus olhos verdes, normalmente brilhantes como esmeraldas, agora refletiam uma tristeza profunda que parecia não ter fim. Aos 28 anos, carregava sobre seus ombros o peso de uma vida que havia se desmoronado em questão de horas. Naquela manhã, havia perdido o emprego na fábrica têxtil onde trabalhava desde os 16 anos. O supervisor, um homem de meia idade com bigode grisalho, a havia despedido sem explicações, apenas com um olhar desdenhoso que lhe lembrou seu lugar no mundo. "Gente como você sobra aqui", havia dito com desprezo, referindo-se à sua pele morena e sua humilde origem. Mas o verdadeiro golpe havia chegado à tarde. Seu marido, Ricardo, um homem de 32 anos, a quem havia amado cegamente durante 8 anos, a havia abandonado por outra mulher. Uma mulher loira, de olhos azuis e família rica, que podia lhe oferecer o que Maria nunca poderia: status social e dinheiro. "Perdão, Maria", havia dito Ricardo enquanto empacotava suas coisas. "Mas tenho que pensar no meu futuro. Ela pode me dar oportunidades que que você nunca poderá me dar." As palavras haviam caído como pedras sobre seu coração. Maria havia permanecido em silêncio, com a dignidade intacta, enquanto via partir o homem que acreditava que a amaria para sempre. Não lhe suplicou que ficasse, não chorou diante dele. Simplesmente fechou a porta e desabou no chão de sua pequena casa de taipa, onde as paredes pareciam se fechar sobre ela. Agora, sob a chuva torrencial, caminhava sem rumo pelas ruas de pedra rosada que caracterizavam o centro histórico. Seus pés descalços chapinhavam nas poças, enquanto seu vestido azul celeste, o único que tinha para ocasiões especiais, se encharcava completamente. Não tinha dinheiro para o ônibus, não tinha família que a consolasse, não tinha um lugar para onde ir. Foi então que viu a mansão. Uma construção colonial imponente, com muros de pedra rosada e janelas com grades de ferro forjado à mão. Os jardins estavam perfeitamente cuidados, com primaveras roxas que trepavam pelas paredes e uma fonte de pedra no centro do pátio. A casa irradiava uma elegância que Maria jamais havia experimentado de perto. Sem pensar 2 vezes, aproximou-se da porta de madeira entalhada e bateu com seus nós dos dedos trêmulos. Precisava de trabalho. Precisava de uma oportunidade. Precisava acreditar que ainda havia esperança em sua vida. A porta se abriu lentamente, revelando um homem que a deixou sem fôlego. Tinha aproximadamente 45 anos, cabelo preto com alguns fios brancos nas têmporas e os olhos mais azuis que havia visto em sua vida. Alto, de compleição atlética, vestia uma camisa branca impecável e calças de linho bege. Sua presença era imponente, mas havia algo em seu olhar que falava de uma tristeza profunda, como se ele também carregasse feridas. "Invisíveis?" "Sim", perguntou com uma voz grave e pausada, claramente surpreso ao encontrar uma mulher encharcada em sua porta. Maria ergueu o queixo com dignidade, apesar de sua aparência deplorável. "Senhor, meu nome é Maria do Carmo de Jesus. Sei que não me conhece, mas preciso de trabalho. Posso limpar, cozinhar, cuidar de jardins. Sou trabalhadora e honesta." O homem, que mais tarde saberia se chamar Diogo Alexandre Montes, observou-a em silêncio. Havia algo naquela mulher que o perturbava. Não era apenas sua beleza natural, evidente apesar de seu estado deplorável, mas a fortaleza que irradiava mesmo em seu momento mais vulnerável. "Você está encharcada", disse finalmente. "Entre, antes que fique doente." Maria hesitou por um momento. Sabia que não devia entrar na casa de um estranho, mas a chuva a apertava e suas forças estavam se esgotando. "Obrigada", murmurou, e cruzou a soleira para um mundo que jamais havia imaginado. O interior da mansão
era impressionante, de mármore brilhante, tetos altos com vigas de madeira entalhada, móveis antigos que pareciam peças de museu. Tudo estava impecavelmente limpo e ordenado, mas havia uma frieza no ambiente que Maria pôde perceber imediatamente. "Espere aqui", disse Diogo, apontando para uma cadeira de veludo verde. "Vou buscar uma toalha." Enquanto esperava, Maria observou seu entorno com discrição. Não havia fotografias de família, não havia objetos pessoais que falassem de uma vida compartilhada. A casa era linda, mas vazia, como um museu sem alma. Diogo retornou com uma toalha branca e macia. "Seque-se, depois conversaremos." Maria secou o cabelo e o rosto com cuidado, consciente de que o homem a observava. Quando terminou, olhou-o diretamente nos olhos. "Sei que minha aparência não é das melhores agora", disse com voz firme, "mas garanto que sou uma boa trabalhadora. Não tenho referências escritas, mas tenho mãos que sabem trabalhar e um coração honesto." Diogo ficou em silêncio por um longo momento. Havia despedido sua governanta naquela mesma manhã por roubo e, de fato, precisava de ajuda doméstica. Mas havia algo mais naquela mulher que o intrigava. Apesar de estar claramente desesperada, não havia súplica em sua voz, mas dignidade. "Por que você está encharcada caminhando na chuva?" perguntou finalmente. Maria sentiu as lágrimas ameaçarem brotar, mas as conteve. "Porque às vezes a vida nos coloca em situações que não esperamos, Senhor. Mas isso não significa que vamos desistir." A resposta tocou algo profundo em Diogo. Ele também conhecia a dor das decepções, a solidão de uma vida que não havia resultado como havia planejado. Sem saber por quê, sentiu que aquela mulher entendia algo que pouquíssimas pessoas entendiam. "Você pode ficar esta noite", disse finalmente. "Amanhã conversaremos sobre o trabalho." Maria sentiu as pernas fraquejarem de alívio. "Obrigada", sussurrou. "Prometo que não se arrependerá." Naquela noite, enquanto Maria dormia no quarto de Joás, serviço, Diogo ficou acordado em seu escritório, observando a chuva através da janela. Não conseguia tirar da mente a imagem daquela mulher, sua dignidade inabalável, apesar de seu sofrimento evidente. Havia algo nela que o havia comovido de uma maneira que não experimentava há anos. Por sua vez, Maria olhava para o teto de seu pequeno quarto, com lágrimas silenciosas rolando pelas suas bochechas. Não sabia o que o futuro lhe reservava, mas pela primeira vez em dias sentia uma pequena chama de esperança ardendo em seu peito. Quais segredos Diogo guardará nessa mansão tão fria? Poderá Maria encontrar nesse lugar não apenas trabalho, mas também a cura que seu coração precisa? Conte nos comentários o que você acha que acontecerá entre esses dois corações feridos. Os primeiros raios de sol se infiltravam pelas cortinas de linho, quando Maria acordou no quarto de serviço. Por um momento, não lembrou onde estava, mas logo os eventos do dia anterior voltaram à sua memória como uma cascata de emoções. Levantou-se lentamente, alisou seu vestido amassado e dirigiu-se à cozinha. A cozinha era um espaço amplo, com azulejos de cerâmica em tons azuis e amarelos, um fogão de aço inoxidável que parecia profissional e uma mesa de madeira maciça no centro. Maria se sentiu imediatamente à vontade ali. As cozinhas sempre foram seu refúgio. "Bom dia", disse uma voz às suas costas. Maria se virou e viu Diogo, vestido com um terno cinza impecável, pronto para sair. Na luz do dia, pôde apreciar suas feições. Tinha um maxilar forte, maçãs do rosto proeminentes e aqueles olhos azuis que pareciam guardar 1000 segredos. "Bom dia, senhor", respondeu Maria com respeito. "Diogo", disse ele. "Pode me chamar de Diogo." "Diogo", repetiu Maria, saboreando o nome. "Obrigada por me permitir ficar ontem à noite." Diogo assentiu e dirigiu-se à cafeteira. "Você sabe fazer café?" "Sim, claro." Maria se aproximou rapidamente. "Permita-me."
Suas mãos se roçaram brevemente quando ele lhe entregou o pacote de café moído. Maria sentiu um choque elétrico que a surpreendeu e, pela forma como Diogo retirou a mão rapidamente, soube que ele também o havia sentido. Enquanto Maria preparava o café, Diogo a observou discretamente. Seus movimentos eram graciosos e eficientes, como se tivesse nascido para cuidar de outros. Usava o mesmo vestido do dia anterior, mas havia arrumado o cabelo em uma trança solta que caía sobre seu ombro esquerdo. "Você tem família?" perguntou Diogo, quebrando o silêncio. Maria hesitou por um momento. "Não", disse finalmente. "Meus pais morreram quando eu era pequena e meu marido me deixou ontem." Diogo sentiu uma pontada de algo que não experimentava há muito tempo. Proteção. "Sinto muito", disse suavemente. "Não é sua culpa", respondeu Maria, vertendo o café em 2 xícaras de porcelana. "Às vezes, as pessoas não são o que acreditamos que são." Diogo aceitou a xícara que ela oferecia e seus olhos se encontraram por um momento. "Sei exatamente o que você quer dizer", murmurou. Havia algo em seu tom que fez Maria olhá-lo com mais atenção. Diogo tinha o olhar de alguém que havia sido traído, de alguém que havia aprendido a não confiar facilmente. "Senhor Diogo?" perguntou Maria, hesitante. "Posso lhe fazer uma pergunta?" "Claro. Por que o senhor vive sozinho em uma casa tão grande?" Diogo se enrijeceu visivelmente. Era uma pergunta que não esperava e que tocava uma ferida que preferia manter fechada. Porque às vezes estar sozinho é mais seguro do que estar acompanhado, respondeu depois de um momento. Maria assentiu com compreensão. "Entendo essa sensação", disse suavemente, "mas também acredito que as paredes mais altas não podem nos proteger da dor que carregamos dentro." Diogo olhou-a surpreso. Aquela mulher, que havia chegado à sua porta encharcada e desesperada, tinha uma sabedoria que o desconcertava. "Como você consegue ser tão perspicaz depois do que aconteceu ontem?" "Porque a dor nos ensina coisas que a felicidade não." "E pode", respondeu Maria. "Ela me ensinou que sou mais forte do que acreditava." Diogo terminou seu café em silêncio, processando as palavras de Maria. Havia algo nela que o acalmava e o inquietava ao mesmo tempo. "Tenho que ir trabalhar", disse finalmente. "Se você realmente quer o emprego, pode começar hoje. Dolores, minha antiga governanta, deixou uma lista das tarefas diárias na primeira gaveta da cozinha. Como saberei o que fazer exatamente?" "Use seu critério", disse Diogo, dirigindo-se à porta. "Algo me diz que você tem bom senso." Depois que Diogo saiu, Maria ficou sozinha na imensa mansão. Encontrou a lista que ele havia mencionado e começou a trabalhar. Começou pela cozinha, limpando cada superfície até brilhar como um espelho. Depois, dirigiu-se à sala principal. Foi lá que encontrou a primeira pista sobre a vida de Diogo. Sobre uma mesa lateral havia uma fotografia emoldurada que obviamente havia sido movida recentemente, porque se podia ver a marca retangular livre de poeira onde estivera. Na foto, Diogo aparecia sorrindo genuinamente, com o braço em volta de uma mulher loira e elegante. Ambos pareciam felizes, radiantes. Maria sentiu uma pontada de algo que não quis identificar como ciúme. Era evidente que Diogo havia amado aquela mulher e, por alguma razão, ela não estava mais em sua vida. Isso explicava a frieza da casa, a ausência de fotografias, a solidão que emanava de cada canto. Enquanto limpava, Maria foi notando mais detalhes. No escritório de Diogo, havia diplomas nas paredes que indicavam que ele era engenheiro civil, com especialização em arquitetura. Havia também plantas de construção e maquetes de edifícios que sugeriam que ele era bem-sucedido em sua área. A biblioteca estava cheia de livros de engenharia, mas também de literatura clássica e poesia. Maria se surpreendeu ao encontrar vários livros de poetas brasileiros como Carlos Drummond de Andrade e Cecília Meirelles.
Era evidente que Diogo era um homem culto e sensível, apesar de sua aparência reservada. Quando chegou ao quarto principal, Maria hesitou antes de entrar. Era um espaço íntimo e parecia uma intrusa. Mas finalmente entrou e o que viu a comoveu profundamente. A cama estava feita com precisão militar, mas sobre a mesa de cabeceira havia um pequeno cofre de madeira aberto. Dentro, Maria pôde ver cartas amarradas com uma fita azul, uma rosa seca e o que parecia ser um anel de noivado. Era evidente que Diogo guardava lembranças de um relacionamento que havia terminado mal. Maria sentiu uma conexão imediata com aquela dor. Ela também havia guardado lembranças de Ricardo, cartas de amor que agora lhe pareciam mentiras escritas no papel. Entendia a necessidade de se agarrar aos vestígios do que um dia foi belo, mesmo quando doesse. Terminou de limpar o quarto com especial cuidado, respeitando a intimidade de Diogo. Quando terminou, a casa brilhava como provavelmente não brilhava há meses. Diogo voltou ao entardecer, cansado após um dia difícil no escritório. Tivera que lidar com um cliente particularmente exigente que havia rejeitado seus planos pela 5ª vez. Mas quando entrou em sua casa, parou abruptamente. A casa estava impecável, mas não era só isso. Havia algo diferente no ambiente. Um aroma sutil de limão e lavanda flutuava no ar e, pela primeira vez em muito tempo, a casa parecia viva. "Maria?" chamou. "Estou na cozinha", respondeu ela. Diogo seguiu o som de sua voz e encontrou Maria cozinhando. Ela havia conseguido ingredientes de alguma forma e estava preparando o que parecia ser uma galinhada. Usava um avental que havia encontrado em uma das gavetas e seu cabelo estava preso em um coque solto. "Como você conseguiu os ingredientes?" perguntou Diogo. Maria corou levemente. "Fui comprar com meu próprio dinheiro. Sei que não deveria ter feito isso sem permissão, mas pensei que talvez você estivesse com fome quando voltasse." Diogo ficou sem palavras. Fazia anos que ninguém se preocupava se ele estava com fome ou não. "Você não precisava fazer isso", disse suavemente. "Eu sei", respondeu Maria, sem parar de mexer a galinhada. "Mas eu queria fazer." Jantaram em silêncio confortável, com Diogo provando cada garfada como se fosse a primeira vez que comia comida caseira em anos. Maria havia preparado uma galinhada que sabia exatamente como a que sua avó lhe ensinara a fazer quando criança. "Está delicioso", disse Diogo finalmente. "Obrigada. Minha avó dizia que a comida fica melhor quando cozinhada." "Com carinho." "Sua avó te criou?" Maria assentiu. "Desde os 8 anos. Ela era uma mulher muito sábia. Sempre dizia que as pessoas feridas reconhecem outras pessoas feridas." Diogo levantou os olhos do prato. "O que você quer dizer?" "Quero dizer que acho que ambos fomos magoados", disse Maria com bravura. "E talvez possamos nos ajudar a curar." Diogo sentiu sua armadura cuidadosamente construída começar a rachar. Aquela mulher, que conhecera apenas 24 horas antes, parecia ver diretamente através de suas defesas. "Você não sabe nada sobre mim", disse ele, mas sua voz carecia de convicção. "Sei que você é um homem bom que está tentando se proteger da dor", respondeu Maria. "Sei que esta casa está cheia de lembranças que doem. E sei que, apesar de tudo, você me deu abrigo quando mais precisei." Diogo ficou em silêncio, processando as palavras de Maria. Havia algo nela que o desarmava completamente, que o fazia querer baixar a guarda pela primeira vez em anos. "A mulher da fotografia", disse finalmente. "Chamava-se Helena. Íamos nos casar." Maria esperou sem pressioná-lo a continuar. "Ela me deixou pelo meu melhor amigo", continuou Diogo, sua voz apenas um sussurro. "Descobri que eles tinham um caso há meses. Casaram-se 2 semanas depois que ela me deixou." "Sinto muito", disse Maria com sinceridade. "Desde então, tenho preferido a solidão."
É mais previsível. Maria levantou-se lentamente e aproximou-se de onde Diogo estava sentado. Com uma coragem que a surpreendeu, pôs a mão sobre a dele. A solidão pode ser um refúgio, disse suavemente, mas também pode ser uma prisão. E acredito que ambos fomos prisioneiros por tempo demais. Diogo olhou suas mãos unidas, a dela pequena e trabalhadora, a sua grande e marcada por anos de trabalho. Pela primeira vez em muito tempo, não sentiu necessidade de se afastar. "O que você está sugerindo?" perguntou. "Que talvez possamos ser amigos", respondeu Maria. "Que talvez possamos nos ajudar a lembrar que nem todos vão nos machucar." Diogo levantou os olhos e se perdeu nos olhos verdes de Maria. Havia uma sinceridade ali que não via há muito tempo, um calor que fazia algo em seu peito se afrouxar. "Amigos", repetiu, como se estivesse provando a palavra. "Amigos", confirmou Maria com um sorriso pequeno, mas genuíno. Naquela noite, enquanto Maria se preparava para dormir, sentiu que algo havia mudado. Não sabia o que o futuro lhe reservava, mas, pela primeira vez, desde que Ricardo a havia deixado, sentiu-se menos sozinha. Em seu quarto, Diogo também refletia sobre a conversa. Havia algo em Maria que o intrigava, que o fazia querer baixar as defesas que construíra com tanto cuidado. Talvez ela estivesse certa. Talvez fosse hora de deixar de ser prisioneiro de sua própria dor. Poderá a amizade entre Diogo e Maria se tornar algo mais profundo? O que acontecerá quando o passado de ambos ameaçar destruir a paz que começaram a construir? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever para não perder a continuação desta história. Haviam-se passado 3 semanas desde que Maria chegara à mansão de Diogo, e a casa havia sofrido uma transformação completa. Já não parecia um museu frio, mas sim um lar. Maria havia adicionado pequenos toques que faziam toda a diferença. Flores frescas em cada cômodo, cortinas mais leves que deixavam entrar mais luz natural e o aroma constante de comida caseira que flutuava da cozinha. Mas a mudança mais notável não estava na casa, mas em Diogo. O homem reservado e distante que havia aberto a porta naquela noite chuvosa começara a mostrar vislumbres de quem realmente era sob aquela armadura protetora. Era uma terça-feira de manhã, quando Maria estava preparando o café da manhã e ouviu um som que nunca havia ouvido antes na casa: Diogo cantando no chuveiro. Era uma música de Roberto Carlos que lembrava de sua infância e, embora Diogo não tivesse a voz mais afinada do mundo, Maria sorriu enquanto o ouvia. "Bom dia", disse Diogo ao descer, com o cabelo ainda úmido e um sorriso que parecia mais relaxado que o habitual. "Bom dia", respondeu Maria, servindo pão de queijo em um prato. "Alguém está de bom humor hoje", Diogo corou levemente. "Você me ouviu cantar?" "Talvez", disse Maria com um sorriso travesso. "Você tem uma voz interessante." "Terrível, você quer dizer", riu Diogo. E Maria percebeu que era a primeira vez que o ouvia rir de verdade. "Não", disse Maria, ficando séria. "Você tem uma voz honesta. E gosto de ouvir pessoas sendo honestas." Diogo parou com o pão de queijo a meio caminho da boca. "Como você faz isso?" "Que coisa! Pegar algo simples como cantar desafinado e transformá-lo em algo profundo." Maria sentou-se à sua frente com sua própria xícara de café. "Porque aprendi que as coisas mais belas da vida não são perfeitas, Diogo. São reais." Durante o café da manhã, Diogo contou-lhe sobre seu projeto atual. Estava projetando um centro comunitário para um bairro de baixa renda nos arredores de Angra dos Reis. Era um projeto que havia tomado por iniciativa própria, sem fins lucrativos, algo que o apaixonava de uma maneira que Maria não havia visto antes. "Por que esse projeto é tão importante para você?" perguntou Maria. Diogo hesitou por um momento. "Porque eu também venho de um bairro humilde", admitiu.
Antes de ganhar dinheiro, antes de viver nesta casa, eu era como essas crianças que vão usar esse centro. Minha mãe trabalhava como costureira e meu pai era pedreiro. Trabalharam dia e noite para me dar educação. Maria sentiu uma conexão ainda mais profunda com ele. O que aconteceu com seus pais? Morreram em um acidente de carro há 10 anos, disse Diogo, sua voz ficando mais suave. Justo quando eu havia começado a ganhar dinheiro suficiente para dar-lhes a vida que mereciam. Tenho certeza de que estavam orgulhosos de você, disse Maria, estendendo instintivamente a mão para tocar a dele. Espero que sim, respondeu Diogo, não afastando sua mão desta vez. Mas às vezes sinto que perdi algo de mim mesmo no caminho, que fiquei muito focado no sucesso, em me proteger. O sucesso não é ruim, disse Maria, mas quando se torna uma armadura para não sentir, então se torna perigoso. Diogo olhou-a com intensidade. Como você consegue ser tão jovem e tão sábia ao mesmo tempo? Maria riu suavemente. A dor envelhece rápido, Diogo, mas também pode ensinar você a valorizar as coisas simples. Naquela tarde, enquanto Maria terminava de limpar a biblioteca, encontrou um álbum de fotos que havia passado despercebido antes. Era um álbum antigo, com fotos de Diogo quando criança. Ele parecia feliz, despreocupado, cercado por uma família humilde, mas amorosa. Você encontrou meu passado? Disse uma voz atrás dela. Maria sobressaltou-se e virou-se para encontrar Diogo parado na porta, com uma expressão que não conseguia decifrar. Sinto muito, disse Maria, fechando o álbum imediatamente. Eu não deveria estar vendo isso. Está tudo bem, disse Diogo, aproximando-se e sentando-se ao lado dela no sofá. Eu não via essas fotos há anos. Ele abriu o álbum e começou a folhear as páginas lentamente. Este era eu aos 8 anos, disse, apontando para uma foto onde aparecia com um sorriso banguela, abraçando uma senhora mais velha com um avental. Com minha avó, Zilda. Ela foi quem me ensinou a cozinhar. Você sabe cozinhar? Perguntou Maria, surpresa. Costumava saber, respondeu Diogo. Mas depois que Helena me deixou, parei de fazer muitas coisas que gostava. Cozinhar era uma delas. Maria olhou-o com compreensão. Porque era algo que você fazia para ela? Exatamente, disse Diogo. Cada vez que eu tentava cozinhar, lembrava de todos os jantares que havia preparado, esperando que ela chegasse em casa, todas as vezes que ela chegava tarde ou não chegava. O que você gostava de cozinhar? Perguntou Maria suavemente. Moqueca de camarão, respondeu Diogo com um sorriso nostálgico. Minha avó me ensinou a receita secreta da nossa família. Ela dizia que só a ensinava para pessoas que sabiam cozinhar com amor. Maria sentiu uma ideia se formando em sua mente. Você gostaria de cozinhar comigo algum dia? Diogo olhou para ela surpreso. Você está falando sério? Completamente sério, respondeu Maria. Acho que é hora de você recuperar algumas das coisas que perdeu. Diogo ficou em silêncio por um momento, considerando a proposta. Havia algo na maneira como Maria havia sugerido que não parecia ameaçador, mas curativo. Talvez, disse finalmente, talvez pudéssemos tentar. No sábado seguinte, Maria acordou cedo e foi ao mercado local. Ela havia convencido Diogo a cozinhar juntos a moqueca de camarão e queria se certificar de que tinha os melhores ingredientes. O mercado de Angra dos Reis era um espetáculo de cores e aromas. Maria se perdeu entre as barracas de frutas e verduras, escolhendo cuidadosamente os camarões mais frescos, os tomates mais vermelhos e o coentro mais verde que pôde encontrar. Enquanto pagava em uma das barracas, ouviu uma conversa que lhe gelou o sangue. Você viu aquela mulher que mora agora na casa de Diogo Montes? Dizia uma senhora mais velha para outra. Sim, eu a vi no mercado, respondeu a segunda. Uma morena bonita, mas morena, afinal. Não sei o que esse homem está pensando. Com certeza ela está se aproveitando dele, continuou a primeira.
Essas mulheres sempre procuram homens ricos para sair da pobreza. Maria sentiu o rosto queimar de vergonha e raiva. Sabia que as pessoas falavam, mas ouvir diretamente era diferente. Pagou rapidamente e dirigiu-se à saída, mas as vozes a seguiram. Pobre Diogo, dizia agora uma terceira voz. Já tinha sofrido o suficiente com o caso da Helena. E agora essa mulher... Maria parou abruptamente. Sem se virar, disse em voz alta e clara: com licença, senhoras, mas acho que estão se confundindo. As três mulheres olharam para ela, surpresas que ela as tivesse ouvido. Meu nome é Maria do Carmo, de Jesus, continuou Maria, virando-se para enfrentá-las com dignidade. Sou funcionária do Senhor Montes e tenho orgulho do meu trabalho. Quanto à minha origem, sim, sou de família humilde, mas isso não me torna menos digna de respeito. As senhoras pareciam desconfortáveis, mas Maria não havia terminado. Entendo que vocês se preocupam com o bem-estar do Senhor Montes, continuou ela, mas julgar as pessoas pela aparência ou origem é exatamente o tipo de pensamento que torna este mundo menos bondoso. Dito isso, Maria virou-se e saiu do mercado com a cabeça erguida, mas com o coração batendo forte no peito. Quando chegou em casa, Diogo imediatamente notou que algo estava errado. Maria estava mais quieta do que o habitual, e seus olhos verdes haviam perdido o brilho habitual. O que aconteceu? Perguntou Diogo enquanto a ajudava a descarregar as sacolas do mercado. Nada importante, respondeu Maria, mas sua voz não era convincente. Maria, disse Diogo, segurando-a suavemente pelo braço. O que aconteceu? Maria hesitou por um momento, mas finalmente decidiu contar sobre a conversa no mercado. Diogo ouviu em silêncio, seu maxilar ficando mais tenso a cada palavra. Sinto muito, disse ele quando Maria terminou de falar. Sinto que você tenha que lidar com isso por minha causa. Não é sua culpa, respondeu Maria firmemente. É a ignorância de algumas pessoas. E aprendi que não posso controlar o que os outros pensam, apenas como respondo a isso. Diogo olhou-a com admiração. Como você consegue ser tão forte? Porque minha avó me ensinou que a verdadeira fortaleza não vem de evitar a dor, mas de enfrentá-la com dignidade, respondeu Maria. E além disso, acrescentou com um sorriso pequeno, temos moqueca de camarão para preparar. Durante as horas seguintes, Diogo e Maria trabalharam lado a lado na cozinha. Diogo havia estado nervoso no início, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto cortava os pimentões, mas gradualmente relaxou sob a orientação paciente de Maria. Assim como minha avó me ensinou, disse Diogo, mostrando-lhe como limpar os camarões sem estragá-los. É preciso ser gentil, mas firme, como com os corações, murmurou Maria sem pensar. Diogo parou e olhou para ela. O que você disse? Maria corou. Nada, apenas pensando alto. Mas Diogo havia ouvido e algo em seu peito se afrouxou ainda mais. Aquela mulher tinha uma maneira de ver o mundo que o fascinava e o acalmava ao mesmo tempo, enquanto a moqueca fervilhava. Na panela, Diogo se pegou observando Maria. A maneira como ela se movia pela cozinha era como uma dança, cada gesto fluido e natural. Seus cabelos castanhos brilhavam sob a luz da tarde, e quando sorria, seus olhos verdes se iluminavam de uma maneira que fazia Diogo sentir como se o sol tivesse saído após uma longa tempestade. Em que você está pensando? Perguntou Maria, notando seu olhar. Em que fazia muito tempo que esta cozinha não se sentia tão viva, respondeu Diogo honestamente. As casas precisam de risadas e comida caseira para se sentirem como lares, disse Maria. Minha avó costumava dizer que as paredes absorvem as emoções. Se você só teve tristeza aqui, precisava de um pouco de alegria. E você trouxe alegria? Perguntou Diogo, aproximando-se um passo. Maria sentiu sua respiração acelerar ligeiramente.
Tentei trazer esperança. Esperança, repetiu Diogo, e pela primeira vez em anos, a palavra não soou como uma mentira. Quando a moqueca ficou pronta, eles sentaram para jantar na sala de jantar principal em vez da cozinha. Diogo havia acendido velas e o quarto parecia quente e íntimo. Está perfeito, disse Maria depois de provar a primeira garfada. Não tão perfeito quanto o da minha avó, respondeu Diogo, mas tem gosto de lar. Sabe o que é o mais bonito dessa comida? Perguntou Maria. O quê? Que nós fizemos juntos. Não importa se não está exatamente como a da sua avó. Tem nosso esforço, nosso tempo compartilhado. Isso a torna especial. Diogo sentiu algo se mover em seu peito, um calor que não experimentava há anos. Maria, disse suavemente. Sim, obrigado. Por quê? Por me lembrar de quem eu costumava ser. Por me ajudar a encontrar partes de mim que eu achava perdidas para sempre. Maria sentiu lágrimas picando em seus olhos. Você fez o mesmo por mim, Diogo. Você me deu um lugar para curar, para lembrar que sou mais do que a dor que alguém me causou. Eles se olharam em silêncio por um longo momento, sentindo que algo fundamental havia mudado entre eles. Não eram mais apenas empregada e empregador. Não eram mais apenas duas pessoas feridas buscando refúgio. Estavam começando a se tornar algo mais, algo que nenhum dos dois se atrevia ainda a nomear. Posso te confessar uma coisa? Perguntou Diogo. Claro. Toda manhã, quando desço e te vejo na cozinha, sinto como se o mundo fizesse sentido novamente. Como se todas as partes quebradas da minha vida de repente encontrassem seu lugar. Maria. Sentiu seu coração acelerar. Diogo. Sei que provavelmente não deveria te dizer isso, continuou ele. Sei que nossa situação é complicada, que viemos de mundos diferentes, que ambos estamos curando feridas profundas, mas não consigo fingir que não sinto algo por você. Maria ficou sem palavras por um momento. Em seu coração, esperava ouvir essas palavras, mas também as temia. Eu também sinto algo, admitiu finalmente, mas tenho medo. De que você tem medo? De que isso seja apenas ilusão, disse Maria, sua voz quase um sussurro. De que, quando você estiver completamente curado, perceba que o que sente é apenas gratidão, não amor. De que você me veja como as pessoas do mercado me veem, alguém que não pertence ao seu mundo. Diogo levantou-se da cadeira e aproximou-se dela, ajoelhando-se ao seu lado. Pegou suas mãos entre as suas. Maria, olhe para mim, disse suavemente. Ela ergueu os olhos e Diogo se perdeu naqueles olhos verdes que haviam sido a primeira coisa que notara nela. Não me importa o que as pessoas digam, disse Diogo com firmeza. Não me importa de qual mundo você venha. O que importa é como você me faz sentir. Com você, sou a melhor versão de mim mesmo. Com você, lembro que é possível ser feliz sem ter medo. Mas e se nos machucarmos? Perguntou Maria, seus olhos enchendo-se de lágrimas. Então, vamos nos ajudar a curar, respondeu Diogo. Como temos feito? Maria, não estou pedindo que tenhamos todas as respostas agora. Só estou pedindo que você me deixe te amar, que me deixe tentar fazer isso direito com você. Maria sentiu todas as suas defesas desmoronarem. Nos olhos azuis de Diogo, viu algo que nunca havia visto nos de Ricardo. Amor verdadeiro, sem condições, sem reservas. Você me ama? Sussurrou. Amo você, respondeu Diogo sem hesitar. Amo você de uma maneira que não sabia que era possível. Amo você, não apesar do seu passado, mas incluindo tudo o que a tornou quem você é. Maria sentiu as lágrimas começarem a rolar pelas suas bochechas. Eu também te amo, sussurrou. Amo você tanto que me assusta. Diogo inclinou-se para a frente e muito suavemente beijou-a. Foi um beijo terno, cheio de promessas e esperança. Um beijo que falava de novos começos e de dois corações que haviam encontrado seu caminho de volta ao amor.
Quando se separaram, Diogo acariciou seu rosto com ternura. "O que fazemos agora?" perguntou Maria. "Agora", disse Diogo com um sorriso, "vamos um dia de cada vez. Construímos algo bonito juntos. Nos ajudamos a curar completamente." Naquela noite, enquanto Maria se preparava para dormir, sentiu uma paz que não experimentava há anos. Pela primeira vez desde que Ricardo a havia deixado, sentiu-se digna de ser amada. E em seu quarto, Diogo também refletia sobre a reviravolta que sua vida havia tomado. Ambos sabiam que o caminho não seria fácil. Teriam que enfrentar os preconceitos da sociedade, superar seus próprios medos e aprender a confiar completamente um no outro. Mas também sabiam que haviam encontrado algo real, algo que valia a pena lutar para proteger. Poderão Diogo e Maria superar os obstáculos que a sociedade colocará em seu caminho? O que acontecerá quando o passado de ambos retornar para testar seu amor? Compartilhe sua opinião nos comentários e diga-nos de qual cidade você está nos assistindo. 2 meses haviam se passado desde a noite em que Diogo e Maria haviam confessado seu amor. A mansão havia se transformado completamente em um lar cheio de vida, risos e o aroma constante de comida caseira. Diogo começara a trabalhar em casa há alguns dias, apenas para poder passar mais tempo com Maria, e ela começara a ajudá-lo com alguns aspectos administrativos de seus projetos. Era uma terça-feira de manhã, quando a campainha da casa tocou. Maria estava no jardim, cuidando das flores que havia plantado, enquanto Diogo trabalhava em seu escritório. Ao ouvir a campainha, Maria secou as mãos no avental e dirigiu-se à porta. Ao abri-la, encontrou-se frente a frente com a mulher mais elegante que já vira. Alta, loira, com olhos azuis frios como gelo, vestida com um traje de estilista que provavelmente custava mais do que o salário de 1 ano de Maria. Ela não precisou perguntar quem era. Vira fotos suficientes para reconhecer Helena. "E você quem é?" perguntou Helena com um tom desdenhoso, olhando Maria de cima a baixo, como se ela fosse algo desagradável. "Sou Maria", respondeu ela com dignidade, apesar de sentir seu coração acelerar. "Em que posso ajudá-la?" "Ah", disse Helena com um sorriso cruel, "a empregada. Já ouvi falar de você." Maria sentiu suas bochechas esquentarem, mas manteve a compostura. "A senhora procura o senhor Diogo Montes?" "Claro que procuro", respondeu Helena, empurrando suavemente Maria para entrar na casa. "Ele é meu namorado, afinal." As palavras caíram como um balde de água fria sobre Maria. "Seu namorado? Ele não te disse?" perguntou Helena com falsa surpresa. "Temos nos reconciliado. Aliás, algumas coisas que deixei aqui." Naquele momento, Diogo desceu as escadas, provavelmente atraído pelas vozes. Quando viu Helena, seu rosto empalideceu. "Helena", disse ele, sua voz tensa, "o que você está fazendo aqui?" "Olá, meu amor", disse Helena, aproximando-se dele como se nada tivesse acontecido. "Vim buscar meu colar de pérolas. Lembra? Aquele que você me deu no nosso aniversário." Maria observou a interação com o coração se partindo lentamente. Diogo parecia confuso, mas não havia negado sobre sua reconciliação. "Helena, precisamos conversar", disse Diogo, olhando nervosamente para Maria. "Claro, querido", respondeu Helena. "Mas primeiro, você poderia pedir à sua empregada que nos prepare um café? Preciso me sentar. Tive um dia muito longo." Maria sentiu como se tivesse levado um tapa. A forma como Helena dissera empregada estava carregada de desprezo e intenção de humilhá-la. "Maria não é só minha empregada", disse Diogo firmemente. Ela é o... "Que, Diogo?" interrompeu Helena com uma risada fria. "Não me diga que você confundiu gratidão com algo mais? Pobrezinho, você sempre foi muito nobre para o próprio bem." Maria não aguentou mais. Com toda a dignidade que conseguiu reunir, disse: "Vou preparar o café, com licença."
Dirigiu-se à cozinha com as mãos trêmulas, enquanto ouvia Helena dizer: Realmente, Diogo, você tem que ter mais cuidado com esse tipo de gente. Eles podem mal interpretar sua bondade. Na cozinha, Maria apoiou-se na bancada, tentando respirar. Todas as suas inseguranças voltaram de repente. E se Helena estivesse certa? E se o que Diogo sentia por ela fosse apenas gratidão? E se ela tivesse sido uma tola ao acreditar que um homem como ele poderia realmente amá-la? Enquanto preparava o café com as mãos trêmulas, ouviu fragmentos da conversa na sala. Foi um erro, Helena, dizia Diogo. O que tivemos terminou há muito tempo. Um erro? Respondia Helena. Diogo, meu amor, sei que você está confuso. Sei que te machuquei, mas eu mudei, amadureci e sei que você ainda me ama. Não é verdade, dizia Diogo, mas sua voz não soava completamente convincente. Olhe ao redor, continuava Helena. Você realmente acha que isso é vida para você? Vivendo com uma empregada, fingindo ser feliz nessa fantasia doméstica? Você merece estar com alguém do seu nível, Diogo. Alguém que possa te acompanhar no seu mundo real. Maria sentiu as lágrimas ameaçarem brotar. Não podia negar que as palavras de Helena tocavam seus próprios medos mais profundos. Quando voltou à sala com o café, encontrou Helena sentada muito perto de Diogo no sofá, sua mão pousada possessivamente sobre seu braço. Obrigada, disse Helena sem olhar para Maria. Você pode se retirar. Maria, espere, disse Diogo, começando a se levantar. Não, está tudo bem, disse Maria rapidamente. Tenho coisas para fazer na cozinha. Retirou-se, mas não pôde evitar ouvir quando Helena disse: Você vê como ela é, Diogo. Ela conhece o seu lugar. Não tente transformar isso em algo que não é. Durante a hora seguinte, Maria permaneceu na cozinha, limpando coisas que já estavam limpas, só para se manter ocupada. Finalmente, ouviu a porta principal se fechar e passos se aproximando da cozinha. Maria, disse Diogo, e sua voz soava cansada. Ela não se virou para olhá-lo. Ela já foi? Sim, ela foi. Você pegou o colar dela? Maria, olhe para mim, por favor. Ela finalmente se virou e Diogo pôde ver que ela estivera chorando. É verdade? Perguntou Maria. Vocês têm se reconciliado? Não, respondeu Diogo enfaticamente. Claro que não. Não sei por que ela disse isso. Não a vejo há meses. Mas você não negou quando ela disse isso na minha frente. Diogo passou as mãos pelos cabelos, frustrado. Eu estava em choque, Maria. Não esperava vê-la. E você estava lá, e eu não sabia como lidar com a situação. Como lidar com a situação? Repetiu Maria, sua voz subindo ligeiramente. É isso que eu sou para você? Uma situação para lidar? Não, não é isso que eu quis dizer, disse Diogo, aproximando-se dela. Maria, você sabe o que sinto por você. Eu realmente sei? Perguntou Maria, as lágrimas correndo livremente agora. Porque ela tinha razão em algo, Diogo. Nós viemos de mundos diferentes. Talvez isso tenha sido apenas uma fantasia. Não diga isso, disse Diogo, pegando suas mãos. O que nós temos é real. É real? Perguntou Maria, soltando suas mãos. Ou é só que você se sente sozinho e eu estava aqui? Maria, por favor. Não, Diogo, disse Maria, afastando-se dele. Preciso pensar. Preciso de espaço. O que isso significa? Significa que talvez Helena estivesse certa, disse Maria, sua voz embargando. Talvez eu estivesse vivendo em uma fantasia. Talvez seja a hora de eu voltar para o mundo real. Você está me deixando? Perguntou Diogo, sua voz quase um sussurro. Maria olhou para ele por um longo momento, vendo a dor em seus olhos azuis. Parte dela queria correr para seus braços, mas a parte ferida, a parte que havia sido humilhada por Helena e por seus próprios medos, era mais forte. Acho que seria o melhor, disse finalmente. Maria, não faça isso. Não deixe que ela destrua o que construímos.
Talvez não haja nada para destruir, respondeu Maria, odiando-se pelas palavras mesmo enquanto as dizia. Talvez nós apenas estivéssemos brincando de casinha. Naquela noite, Maria empacotou seus poucos pertences em uma pequena mala. Diogo tentara conversar com ela várias vezes, mas ela havia insistido que sua decisão era final. Pelo menos me diga onde você vai ficar, suplicou Diogo quando Maria se dirigia à porta. Eu ficarei bem, respondeu Maria sem olhá-lo. Eu sempre fiquei bem. Maria, eu te amo, disse Diogo desesperadamente. Eu te amo mais do que amei qualquer pessoa na minha vida. Maria parou com a mão na maçaneta da porta. Por um momento, Diogo pensou que ela ia se virar, que ia correr para seus braços. Mas em vez disso, disse: o amor nem sempre é suficiente, Diogo. E com essas palavras, saiu da casa e da vida de Diogo. Os dias seguintes foram os mais escuros que Diogo havia experimentado desde a morte de seus pais. A casa parecia vazia sem Maria, sem sua risada, sem o aroma de sua cozinha, sem sua presença que havia enchido cada canto de calor. Tentou trabalhar, mas não conseguia se concentrar. Tentou comer, mas a comida tinha gosto de papelão. Tentou dormir, mas as noites se alongavam interminavelmente enquanto lembrava de cada momento que compartilhou com Maria. Foi na sexta-feira daquela semana que recebeu uma ligação que mudaria tudo. Senhor Montes, disse uma voz feminina que ele não reconheceu. Aqui é Cida, vizinha de Maria do Carmo. Sei que o senhor a conhece. O coração de Diogo acelerou. Sim, o que aconteceu? Maria está bem? Bem, era isso que eu queria perguntar ao senhor, disse Cida. Maria chegou aqui há alguns dias, mas não está bem. Não come, não fala, só chora. E hoje de manhã desmaiou. Desmaiou? Perguntou Diogo, já procurando as chaves do carro. Onde ela está? Ela está aqui comigo, mas precisa ir ao médico. E, senhor, perdoe a intromissão, mas essa menina ama o senhor. Não sei o que aconteceu entre vocês, mas ela está sofrendo muito. Diogo não esperou para ouvir mais. Saiu correndo para o carro. Maria estava morando em um pequeno quarto que alugava na casa de Cida, uma senhora mais velha que sua avó conhecera anos atrás. Era um espaço humilde, mas limpo, com apenas uma cama, uma pequena mesa e uma janela que dava para o quintal. Quando Diogo chegou, Cida o recebeu com uma expressão preocupada. Ela está dormindo, disse, mas tem estado muito fraca. Acho que não come há dias. Diogo entrou no quarto e seu coração se apertou ao ver Maria. Ela parecia pálida e magra, como se tivesse perdido peso em apenas alguns dias. Mesmo dormindo, seu rosto refletia tristeza. Sentou-se cuidadosamente na cadeira ao lado da cama e pegou sua mão. Maria, sussurrou. Maria, meu amor, acorde. Maria abriu os olhos lentamente e, quando viu Diogo, eles se encheram imediatamente de lágrimas. O que você está fazendo aqui? Perguntou com voz fraca. Cida me ligou, disse que você desmaiou. Estou bem, mentiu Maria, tentando se levantar, mas sentindo-se tonta. Não, você não está bem, disse Diogo, ajudando-a a se deitar. E eu também não estou bem sem você. Diogo? Não, deixe-me falar, disse Diogo, pegando suas mãos. Fui um idiota, Maria. Deveria ter corrido Helena da minha casa no momento em que ela faltou com o respeito. Deveria tê-la defendido. Deveria tê-la mostrado que você é a mulher mais importante da minha vida. Não é só isso, disse Maria, as lágrimas correndo pelo rosto. É que ela estava certa. Nós viemos de mundos diferentes. Isso não importa, disse Diogo firmemente. O único mundo que me importa é o que construímos juntos. Maria, sem você, minha casa é apenas uma casa vazia. Sem você, eu não sou nada. Mas as pessoas vão falar, vão julgar. Que falem, disse Diogo. Que julguem. A única coisa que me importa é que você me ame e que me deixe amá-la. Maria olhou através das lágrimas. Você realmente me ama?
Não é só porque você se sente sozinho. Amo você porque você é a mulher mais forte, mais inteligente, mais bonita que já conheci, disse Diogo. Amo você porque você me torna uma pessoa melhor. Amo você porque com você descobri que é possível ser feliz sem ter medo. Eu também te amo, sussurrou Maria. Amo Tanto que me você. Assusta. Então venha para casa comigo, disse Diogo. Vamos enfrentar tudo o que vier, mas juntos. Maria ficou em silêncio por um momento, lutando contra seus medos e esperanças. Finalmente assentiu. Sim, disse. Quero ir para casa com você. Quando voltaram para a mansão naquela noite, Diogo levou Maria diretamente para a cozinha e preparou sua canja de galinha favorita. Enquanto ela comia lentamente, ele lhe contou o que havia estado pensando durante os dias em que estiveram separados. Quero que nos casemos, disse de repente. Maria quase se engasgou com a sopa. O quê? Quero me casar com você, repetiu Diogo. Quero que o mundo inteiro saiba que você é a mulher da minha vida. Quero que nunca mais ninguém se atreva a tratá-la como se você fosse menos do que eles. Diogo, você tem certeza? Nunca estive mais seguro de nada na minha vida, respondeu ele, ajoelhando-se ao lado de sua cadeira. Maria do Carmo de Jesus, você se casaria comigo? Maria sentiu seu coração se expandir até preencher todo o seu peito. Sim, sussurrou. Sim, eu me casarei com você. Eles se beijaram com a promessa de um futuro juntos, sabendo que haviam superado seu primeiro teste real como casal. Poderão Diogo e Maria ter o casamento dos seus sonhos, apesar das diferenças sociais? Que outros obstáculos enfrentarão no seu caminho para a felicidade? Deixe-nos saber o que você acha que acontecerá nos comentários. Os preparativos para o casamento haviam começado, mas não sem complicações. Diogo havia insistido que fosse uma celebração grande e elegante, enquanto Maria preferia algo pequeno e íntimo. Eles haviam chegado a um acordo. Uma cerimônia religiosa pequena, seguida de uma recepção nos jardins da mansão. Era uma quarta-feira à tarde, quando Maria estava revisando amostras de flores com Esperança, a florista local, quando a campainha da casa tocou novamente. Desta vez, Maria não sentiu apreensão ao abrir a porta. Afinal, ela e Diogo haviam superado a crise com Helena e estavam mais unidos do que nunca. Mas a pessoa que estava na porta não era quem ela esperava. Ricardo, seu ex-marido, estava parado ali com um sorriso que ela lembrava muito bem. Ele parecia o mesmo de sempre, bonito de uma maneira convencional, mas com aqueles olhos que agora Maria podia ver que sempre foram frios e calculistas. Olá, Maria, disse ele como se nada tivesse acontecido entre eles. Ricardo, respondeu Maria, surpresa, mas mantendo a compostura. O que você está fazendo? Aqui? Não posso visitar minha esposa? Ex-esposa, corrigiu Maria firmemente. E não, você não pode. Não depois de como as coisas terminaram. Ricardo riu, aquela risada que ela costumava achar encantadora, mas que agora soava oca. Vamos, Maria. Nós dois sabemos que o nosso não terminou de verdade. Nós só estávamos dando um tempo. Um tempo, repetiu Maria, incrédula. Ricardo, você me deixou por outra mulher. Você foi embora voluntariamente. E foi o maior erro da minha vida, disse Ricardo, com o que parecia ser sinceridade. Patrícia não era nada comparada a você. Eu percebi que você era a mulher da minha vida. Maria sentiu uma mistura de raiva e incredulidade. Patrícia? Esse é o nome dela? Chamava-se, corrigiu Ricardo. Já terminei com ela. Maria, eu vim pedir para tentarmos de novo, para voltarmos para o nosso lar. Nosso lar? Perguntou Maria, sua voz subindo. Ricardo, você vendeu nossa casa. Nós não temos um lar. Podemos comprar outra casa, disse Ricardo, aproximando-se mais. Podemos começar de novo. Consegui um emprego melhor, tenho dinheiro guardado. Posso te dar a vida que você sempre quis. Naquele momento, Diogo apareceu atrás de Maria. Ele havia ouvido vozes e viera investigar.
Quando viu Ricardo, sua expressão endureceu imediatamente. Quem é este? Perguntou Diogo, embora pela tensão no corpo de Maria, ele já suspeitasse da resposta. Sou Ricardo Hernandes, disse Ricardo, estendendo a mão com uma confiança que irritou Diogo. O marido de Maria, ex-marido, corrigiu Maria rapidamente, mas notou que Diogo havia ficado tenso. E você quem é? Perguntou Ricardo, olhando Diogo de cima a baixo com uma expressão avaliativa. Sou Diogo Montes, respondeu Diogo, sem apertar a mão que Ricardo lhe oferecia. O noivo de Maria. Ricardo riu com incredulidade. Noivo? Maria, do que ele está falando? Diogo e eu vamos nos casar, disse Maria, levantando a mão para mostrar o anel de noivado que Diogo lhe dera na semana anterior. A expressão de Ricardo mudou completamente. Seus olhos se endureceram e seu sorriso se tornou cruel. Ah, já vejo o que está acontecendo aqui, disse olhando ao redor da mansão. Há quanto tempo você trabalha aqui, Maria? Isso não é da sua conta, respondeu Maria. Claro que é da minha conta, disse Ricardo, sua voz ficando mais agressiva. Você é minha esposa e vem aqui brincar de casinha com o patrão rico. Eu não sou sua esposa, disse Maria firmemente, e não estou brincando de nada. Ah, não? Perguntou Ricardo com sarcasmo. Você realmente acha que esse homem vai te respeitar? Você acha que ele vai te apresentar em sociedade como sua esposa? Você é a diversão dele, Maria. Seu capricho. Isso é o suficiente, interveio Diogo, dando um passo à frente. Vou pedir que se retire da minha propriedade. Sua propriedade? Riu Ricardo. Está vendo, Maria? Para ele, você faz parte da propriedade dele. Ricardo, vá embora, disse Maria, sentindo a situação escalar perigosamente. Não, vou embora sem você, respondeu Ricardo. Maria, você não pertence a este mundo. Venha comigo. Vamos voltar para o que conhecemos. Não, disse Maria firmemente. Eu não vou a lugar nenhum com você. Ricardo olhou para ela por um longo momento e então sua expressão ficou ainda mais cruel. Sabe, Maria, eu sempre soube que você tinha tendências de alpinista social, mas nunca pensei que você chegaria tão longe. Perdão? Perguntou Maria, sentindo como se tivesse levado um tapa. Digo, olhe para... Você, continuou Ricardo, conseguiu o rico da cidade, muito esperta da sua parte. Mas o que vai acontecer quando ele se cansar de você? Quando ele quiser uma esposa de verdade da classe social dele? Isso é o suficiente, disse Diogo, sua voz perigosamente baixa. Saia da minha casa imediatamente. Ou o quê? Desafiou Ricardo. Você vai chamar a polícia? Perfeito. Quando eles chegarem, eu vou contar como um homem rico está se aproveitando de uma mulher vulnerável. Vou contar como minha esposa chegou aqui desesperada e você se aproveitou da situação dela. Maria sentiu o sangue gelar. Ricardo sempre foi manipulador, mas nunca a esse ponto. Maria não é sua esposa, disse Diogo, mantendo a calma com esforço. E ninguém está se aproveitando de ninguém aqui. Ah, não? Perguntou Ricardo, tirando algo do bolso. Porque tenho aqui nossa certidão de casamento. Nós nunca nos divorciamos oficialmente, Maria. Legalmente você ainda é minha esposa. O mundo de Maria cambaleou. Na dor e confusão daqueles dias depois que Ricardo a deixou, ela nunca havia iniciado os trâmites do divórcio. Ela havia assumido que ele o faria ou que simplesmente não importava. Isso não pode ser verdade, sussurrou Maria. Oh, mas é, disse Ricardo com satisfação cruel. O que significa que este noivado é completamente inválido. E se este homem se casar com você, estará cometendo bigamia. Diogo olhou para Maria, buscando confirmação. A dor em seus olhos quando ela não conseguiu negar, imediatamente foi como uma facada no coração de Maria. Eu pensei... gaguejou Maria. Ricardo, você me disse que havia iniciado os trâmites. Eu nunca disse isso, respondeu Ricardo friamente.
Você assumiu. Isso pode ser resolvido, disse Diogo, tentando manter a calma. Podemos iniciar o divórcio imediatamente. Podemos? Riu Ricardo. Quem é podemos? Eu não quero me divorciar. Eu quero minha esposa de volta. Mas eu não te quero, disse Maria, encontrando sua voz. Ricardo, o que nós tivemos terminou no dia em que você me deixou por outra mulher. Mas legalmente você ainda é minha, insistiu Ricardo. E eu não vou te dar divórcio a menos que... A menos que o quê? Perguntou Diogo, temendo a resposta. Ricardo sorriu com malícia. A menos que ela venha comigo agora mesmo. Se Maria voltar comigo, como a esposa que ela é, então eu considerarei dar o divórcio em alguns anos. Isso é chantagem, disse Diogo. Isso é amor, respondeu Ricardo. Amor pela minha esposa. Maria sentiu-se presa, como um animal em uma gaiola. De um lado estava o homem que amava, que lhe havia devolvido a fé no amor e na felicidade. Do outro estava seu passado, reclamando-a concorrentes legais que ela não sabia que existiam. Preciso de tempo para pensar, disse Maria finalmente. Não há nada para pensar, disse Ricardo. Você é minha esposa. Você vem comigo agora, ou eu vou tornar a vida de ambos muito difícil. O que você quer dizer com isso? Perguntou Diogo. Quero dizer que tenho contatos na mídia local, respondeu Ricardo. Seria terrível se corresse a notícia de que o respeitável engenheiro Diogo Montes está vivendo em pecado com uma mulher casada. O que seus clientes pensariam? Seus sócios? Diogo sentiu uma raiva que não experimentava há anos. Você é desprezível. Sou um homem que luta pelo seu casamento, respondeu Ricardo. Maria, você tem 5 minutos para decidir. Ou você vem comigo por bem, ou isso vai ficar muito feio para todos. Maria olhou para Diogo, vendo a dor e a frustração em seus olhos. Depois olhou para Ricardo, vendo a determinação cruel nos dele. Sentiu-se como se estivesse parada à beira de um precipício. Ricardo, disse finalmente, se eu for com você, você me promete que iniciará o divórcio imediatamente? Maria, não, disse Diogo. Não faça isso. Você me promete? Insistiu Maria, ignorando o apelo de Diogo. Ricardo sorriu, sabendo que havia ganho. Prometo que considerarei isso muito seriamente. Essa não é uma promessa, disse Maria. É o melhor que você vai conseguir, respondeu Ricardo. 5 minutos, Maria. Maria fechou os olhos, sentindo como se seu mundo estivesse desmoronando novamente. Quando os abriu, olhou para Diogo com lágrimas nos olhos. Diogo, sussurrou, sinto muito. Maria, por favor, suplicou Diogo. Não faça isso. Nós encontraremos outra maneira. Não há outra maneira, disse Maria, sua voz embargando. Se eu não for com ele, ele vai arruinar sua reputação, seus negócios. Eu não posso permitir isso. Eu não me importo com minha reputação, disse Diogo desesperadamente. Eu só me importo com você. Eu me importo, respondeu Maria. Eu não posso ser a razão pela qual você perde tudo o que trabalhou para construir. Aproximou-se de Diogo e o beijou suavemente nos lábios. Eu te amo, sussurrou contra sua boca. Sempre te amarei. Então virou-se para Ricardo. Vamos, disse, sua voz vazia de emoção. Excelente escolha, disse Ricardo, pegando seu braço. Impossessivamente. Enquanto se dirigiam à porta, Maria virou-se mais uma vez para olhar para Diogo. Ele estava parado no mesmo lugar, com os punhos cerrados e uma expressão de devastação absoluta no rosto. Maria, gritou ele quando ela estava prestes a sair. Isto não termina aqui, eu vou lutar por você. Ricardo riu. Boa sorte com isso, disse e fechou a porta atrás deles. Diogo ficou sozinho em sua mansão, que de repente parecia mais vazia do que nunca. Mas depois do choque inicial, algo se enrijeceu dentro dele. Ricardo poderia ter ganho esta batalha, mas Diogo não ia desistir da guerra.
Imediatamente ligou para seu advogado, um homem mais velho e experiente chamado Dr. Araújo. Doutor, disse Diogo quando ele atendeu o telefone, preciso que investigue tudo o que puder sobre um homem chamado Ricardo Hernandes e preciso saber exatamente quais opções legais temos para um divórcio não consensual. Diogo? O que está acontecendo? Eles levaram a mulher que eu amo, respondeu Diogo, com determinação, e eu vou trazê-la de volta. Enquanto isso, no pequeno apartamento que Ricardo havia alugado, Maria sentou-se na beira da cama, olhando para o vazio. Ricardo estava na cozinha, falando ao telefone com alguém, rindo como se tivesse ganho um prêmio. Maria tocou o anel de noivado que ainda usava no dedo. Ela o tirou lentamente e guardou no bolso do vestido. Não importava o que acontecesse, ela não ia deixá-lo para Ricardo destruir também. Em que você está pensando? Perguntou. Ricardo, aparecendo na porta do quarto. Em que você mudou muito, respondeu Maria sem olhá-lo. Eu não mudei, disse Ricardo sentando-se ao lado dela. Só percebi o meu verdadeiro valor. E você também vale muito, Maria, especialmente agora que você aprendeu a se mover em círculos mais elegantes. Maria olhou para ele com desgosto. É isso que você acredita? Que eu estava com Diogo por causa do dinheiro dele? Não era assim? Perguntou Ricardo com cinismo. Vamos, Maria. Nós dois sabemos que você é esperta demais para se apaixonar de verdade por alguém como ele. Alguém como ele, repetiu Maria. Você se refere a alguém bondoso, alguém que me respeita, alguém que me ama por quem eu sou? Estou falando de alguém que está brincando com você, disse Ricardo. Maria, homens como Diogo Montes não se casam com mulheres como nós. Eles se divertem conosco, mas no final se casam com mulheres da classe deles. Você está errado, disse Maria firmemente. Diogo não é como você. Todos os homens são iguais, respondeu Ricardo. Só que alguns são melhores em fingir. Maria levantou-se e dirigiu-se à janela. Quando você vai iniciar o divórcio? Por que a pressa? Perguntou Ricardo. Acabamos de nos reunir. Porque eu não te amo, disse Maria claramente. Porque nunca mais vou te amar. E porque cada dia que eu passar aqui será uma mentira. Ricardo aproximou-se dela por trás. Talvez você não me ame agora, disse ele, mas o amor pode voltar. Só precisamos de tempo. Não, disse Maria, afastando-se dele. O amor não volta quando a confiança foi completamente quebrada. Veremos, disse Ricardo, com um sorriso que não chegou aos seus olhos. Afinal de contas, temos todo o tempo do mundo. Mas Ricardo não sabia que Diogo já estava trabalhando em um plano. E Maria, apesar de seu desespero, não havia perdido a esperança completamente. Ela sabia que Diogo lutaria por ela, assim como ela estava disposta a lutar por ele. O Dr. Araújo trabalhou a noite toda investigando o caso de Ricardo Hernandes. O que ele encontrou era mais do que Diogo esperava. Diogo, disse ele ao telefone na manhã seguinte, tenho boas e más notícias. Me diga as más primeiro, respondeu Diogo. As más notícias são que, de fato, Maria ainda está legalmente casada com este homem. Nenhum divórcio foi processado. E as boas? As boas notícias são que Ricardo Hernandes tem alguns problemas legais próprios. Ele deve 3 meses de pensão alimentícia a uma ex-namorada, tem dívidas de jogo significativas e há uma ordem de restrição contra ele por assédio a outra mulher. Diogo sentiu uma chama de esperança acender-se em seu peito. O que isso significa para nós? Significa que podemos apresentar um pedido de divórcio por abandono do lar e crueldade mental, explicou o advogado. E com o histórico dele, é muito provável que um juiz o aprove, especialmente se pudermos provar que ele está mantendo Maria contra sua vontade. Como podemos provar isso? Precisamos de evidências, testemunhos, e precisamos que Maria esteja disposta a testemunhar. E se ela não puder fazer isso, se ele não a deixar,
Então encontraremos outra maneira, disse o advogado com determinação. Diogo, já vi casos como este antes. Homens como Ricardo Hernandes sempre cometem erros. Só temos que esperar que ele cometa o dele. Enquanto isso, Maria estava descobrindo exatamente quem Ricardo realmente era. Em apenas 2 dias, ela havia visto seu temperamento explosivo quando ele queimou o jantar. Sua possessividade quando a acompanhou ao mercado como se fosse seu guarda-costas e sua crueldade quando fez comentários desdenhosos sobre Diogo e sua estúpida generosidade. Era o 3º dia quando Maria tomou uma decisão. Ricardo havia saído para resolver alguns assuntos e ela estava sozinha no apartamento. Com as mãos trêmulas, discou o número da mansão. Alô? Respondeu a voz de Diogo, e Maria sentiu seu coração se apertar. Diogo, sussurrou. Sou eu. Maria. Você está bem? Está? Onde você... Eu estou em um apartamento no centro. Diogo, eu tenho que te contar algo importante. Estou ouvindo. Ricardo não mudou. Ele está pior do que antes. E eu acho que ele não tem intenção de me dar o divórcio nunca. Eu já sei, disse Diogo. Meu advogado está trabalhando no caso. Maria, nós vamos te tirar daí. Como? Você consegue sair do apartamento sem que ele a veja? Eu não sei. Ele me vigia muito. Maria, me escute. Amanhã é sábado. Ele vai ter que sair. Em algum momento. Quando ele sair, eu quero que você vá ao Mercado Central. Eu estarei esperando. Diogo, se ele nos vir juntos... Não importa, interrompeu Diogo. Maria, eu não vou te deixar nessa situação. Eu te amo e vamos encontrar uma maneira de ficarmos juntos legalmente. Eu também te amo, sussurrou Maria, sentindo lágrimas de alívio correndo pelo rosto. Até amanhã, disse Diogo. Até amanhã, respondeu Maria, e desligou assim que ouviu a chave de Ricardo na porta. O plano estava em andamento, mas nenhum dos dois sabia que Ricardo estava ouvindo do corredor e que ele tinha seus próprios planos para o dia seguinte. Poderão Diogo e Maria se reencontrar sem que Ricardo os impeça? Que segredos mais obscuros o passado de Ricardo esconde? O clímax desta história está próximo e as decisões que esses personagens tomarem mudarão suas vidas para sempre. Compartilhe nos comentários o que você acha que vai acontecer. O sábado amanheceu nublado em Paraty, como se o céu refletisse a tensão que pairava na cidade. Maria acordou cedo, com o coração a palpitar pela expectativa e pelo medo. Ricardo havia estado estranhamente quieto na noite anterior, mas Maria havia atribuído seu silêncio a uma de suas bebedeiras habituais. Vou sair para resolver uns assuntos, disse Ricardo por volta das 10 da manhã vestindo uma jaqueta. Volto em algumas horas. Posso ir com você? Perguntou Maria, tentando soar casual. Preciso de algumas coisas no mercado. Ricardo olhou para ela com desconfiança. Que coisas? Ingredientes para o jantar, mentiu Maria. Pensei que poderia cozinhar algo especial. Por um momento, Ricardo pareceu considerar o pedido. Então, sorriu. Mas não era um sorriso caloroso. Não, é melhor você ficar aqui. Não gosto que você ande sozinha por aí. Você sabe como são as pessoas, sempre fofocando. Depois que Ricardo saiu, Maria esperou exatamente 30 minutos antes de sair do apartamento. Ela havia vestido seu vestido mais simples e prendido o cabelo em um rabo de cavalo, tentando passar despercebida. O Mercado Central estava cheio de gente, como sempre aos sábados. Maria dirigiu-se à barraca de flores onde havia combinado de encontrar Diogo, seu coração pulando cada vez que via um homem alto na multidão. Finalmente o viu. Diogo estava parado perto da barraca de rosas, vestido casualmente com jeans e uma camisa branca, mas ele parecia mais bonito do que nunca. Quando seus olhos se encontraram, Maria sentiu como se o mundo inteiro tivesse se iluminado. Correu para ele e Diogo a recebeu em seus braços, segurando-a como se nunca mais fosse soltá-la.
Senti tanta sua falta, sussurrou Maria contra seu peito. Eu também senti sua falta, respondeu Diogo, acariciando seus cabelos. Você está bem? Ele te machucou? Não fisicamente, disse Maria, afastando-se ligeiramente para olhá-lo. Mas, Diogo, é pior do que eu pensava. Ricardo está obcecado em me manter com ele. Ele fala de mim como se eu fosse propriedade dele. Você não é propriedade de ninguém, disse Diogo firmemente. Maria, meu advogado, tem investigado. Ricardo tem muitos problemas legais. Podemos usar isso para forçar o divórcio. De verdade? Perguntou Maria, sentindo-se esperançosa pela primeira vez em dias. De verdade, confirmou Diogo. Mas precisamos de evidências de que ele está mantendo você contra sua vontade. Você consegue documentar o comportamento dele? Anotar o que ele diz e faz? Posso tentar, disse Maria. Mas, Diogo, tenho medo do que ele possa fazer se descobrir que estamos em contato. Ele não vai descobrir, disse Diogo, pegando suas mãos. E mesmo que descobrisse, eu não vou te deixar sozinha com ele. Maria, quero que você saiba que não importa o que aconteça, nós vamos ficar juntos. Eu te prometo. Maria sentiu lágrimas de alívio correndo pelas suas bochechas. Eu te amo tanto, sussurrou. E eu amo você, respondeu Diogo, beijando-a suavemente. Eles não perceberam que Ricardo os observava à distância, escondido atrás de uma barraca de frutas. Seu rosto havia se endurecido com uma raiva que Maria nunca havia visto antes. Quando Maria voltou ao apartamento 1 hora depois, Ricardo já estava lá, sentado no sofá com uma cerveja na mão e uma expressão que a fez parar na porta. Como foi seu passeio pelo mercado? Perguntou com voz perigosamente calma. Bem, respondeu Maria, tentando manter a calma. Consegui algumas coisas para o jantar. Ah, sim? Perguntou Ricardo, levantando-se lentamente. Onde estão? Maria percebeu que havia cometido um erro. Em sua pressa de encontrar Diogo, havia esquecido de comprar algo para sustentar sua história. Eu não encontrei o que procurava, disse ela fracamente. Ricardo aproximou-se dela passo a passo. Sabe o que é curioso, Maria? Eu também fui ao mercado hoje. E sabe quem eu vi? O coração de Maria parou. Não sei do que você está falando. Eu vi você com seu namoradinho rico, disse Ricardo, sua voz subindo. Eu vi você beijando ele como a puta que você é. Ricardo, não é o que você pensa. Não é o que eu penso? Gritou Ricardo, agarrando-a pelo braço com força. Você acha que eu sou estúpido? Você acha que eu não sabia que você ia tentar vê-lo? Você está me machucando, disse Maria, tentando se soltar. Eu ainda não te machuquei, respondeu Ricardo ameaçadoramente. Mas se você tentar vê-lo de novo, se você me trair de novo, eu prometo que tanto você quanto ele vão se arrepender. Ricardo, por favor. Não, gritou ele, empurrando-a contra a parede. Você é minha esposa, minha, e se você não consegue entender isso por bem, então você vai entender por mal. Maria viu algo nos olhos de Ricardo que nunca havia visto antes. Uma violência real, perigosa. Ela percebeu que a situação havia escalado além do que ela imaginava. Está bem, disse rapidamente. Está bem, Ricardo. Eu não vou vê-lo de novo. É bom mesmo, disse Ricardo, soltando-a bruscamente. Porque amanhã nós vamos embora daqui. O que você quer dizer? Quero dizer que consegui um emprego em Natal. Nós nos mudamos amanhã de manhã. Maria sentiu o mundo desabar sobre ela. Se Ricardo a levasse para Natal, ela ficaria completamente isolada, sem como contatar Diogo ou seu advogado. Ricardo, eu não posso simplesmente ir embora assim. Por que não? O que te prende a este lugar? Perguntou Ricardo com sarcasmo. Ah, sim, seu namoradinho. Pois esqueça, Maria, essa fantasia acabou. Naquela noite, enquanto Ricardo dormia, Maria se escondeu no banheiro e escreveu um bilhete desesperado em um pedaço de papel que arrancou de uma revista.
explicou o que Ricardo planejava fazer e implorou por ajuda. No dia seguinte, durante sua última viagem ao mercado, encontraria uma maneira de entregá-lo a Diogo. Mas Ricardo havia se tornado mais vigilante. Na manhã seguinte, não a deixou sair de jeito nenhum. "Empacote suas coisas", ordenou ele. "Nós vamos em 1 hora." Enquanto Maria empacotava mecanicamente seus poucos pertences, sua mente trabalhava, desesperadamente procurando uma maneira de escapar. Foi então que ouviu a campainha do apartamento. Ricardo abriu a porta e encontrou-se frente a frente com Diogo, acompanhado por um homem mais velho que Maria não reconheceu e 2 policiais. "Bom dia", disse o homem mais velho. "Sou o Dr. Araújo. Vim entregar alguns documentos legais ao Sr. Ricardo Hernandes." "Que documentos?" perguntou Ricardo, mas Maria pôde ver que ele estava nervoso. "Uma intimação judicial", respondeu o advogado, entregando-lhe um envelope. "Há várias ações pendentes contra o Sr. Hernandes e agora também um pedido de divórcio apresentado por sua esposa." "Isso é impossível", disse Ricardo, abrindo o envelope com as mãos trêmulas. "Ela não pode..." "Ela pode?", interrompeu Diogo, entrando no apartamento. "A lei permite que qualquer cônjuge apresente um pedido de divórcio por crueldade mental e abandono do lar." Maria sentiu uma onda de esperança e alívio ao ver Diogo. "Além disso", continuou o advogado, "fomos informados de que o senhor está planejando levar a senhora para fora do estado sem o consentimento dela, o que constitui sequestro." "Isso é ridículo", gritou Ricardo. "Ela é minha esposa." "Não segundo estes documentos", disse um dos policiais, mostrando uma ordem judicial. "O tribunal emitiu uma ordem de proteção temporária para a senhora. O senhor não pode tirá-la do estado e não pode ter contato com ela até que o caso de divórcio seja resolvido." Ricardo olhou os documentos como se não pudesse acreditar no que estava lendo. "Isso não pode estar acontecendo", murmurou. "Está acontecendo", disse Diogo firmemente. "Maria, você pode ir agora." Maria não precisou que lhe dissessem 2 vezes. Pegou sua mala e dirigiu-se à porta. Mas Ricardo agarrou seu braço. "Você não pode ir", disse desesperadamente. "Nós somos uma família." "Não", disse Maria, soltando-se de seu aperto. "Você destruiu nossa família quando me deixou por outra mulher, e destruiu qualquer possibilidade de reconciliação quando me trouxe aqui contra minha vontade." "Senhor Hernandes", interveio um dos policiais, "se tocar na senhora novamente, o prenderemos por violação da ordem de proteção." Ricardo recuou, seu rosto vermelho de raiva e incredulidade. "Isto não termina aqui", gritou para Maria. "Legalmente você ainda é minha esposa." "Por enquanto", disse o advogado calmamente, "mas isso mudará muito em breve." Quando saíram do prédio, Maria desabou nos braços de Diogo, soluçando de alívio. "Está tudo bem", sussurrou Diogo, acariciando seus cabelos. "Você está segura agora. Tudo vai ficar bem." Os meses seguintes foram um turbilhão de processos legais. Ricardo tentou lutar contra o divórcio, mas seu histórico de dívidas, ordens de restrição e agora a tentativa de sequestro não o ajudaram. Quando veio à tona que ele também havia estado mentindo sobre seu trabalho em Natal, era na verdade um plano para fugir do país e evitar suas dívidas. O juiz não teve outra opção senão conceder o divórcio. Durante esse tempo, Maria ficou na mansão de Diogo, mas em quartos separados. Ambos haviam decidido que era importante fazer as coisas corretamente desta vez, sem dar lugar a mais fofocas ou complicações legais. Foi uma época difícil, mas também bonita. A cada dia que passava, Maria se sentia mais livre, mais ela mesma. Diogo a apoiou em cada passo do processo, mas também lhe deu espaço para curar todo o trauma que Ricardo havia causado. Finalmente, chegou o dia que eles estavam esperando. O Dr. Araújo os ligou com as notícias que esperavam. "O divórcio é oficial", anunciou ele. "Maria,
Você está legalmente livre. Naquela noite, Diogo preparou um jantar especial no jardim da mansão. Ele havia enchido o espaço com luzes coloridas e velas, e o aroma das flores que Maria havia plantado enchia o ar. Maria, disse Diogo, ajoelhando-se ao lado de sua cadeira depois do jantar. Sei que já te perguntei uma vez, mas quero perguntar de novo, corretamente desta vez. Ele tirou o anel de noivado que Maria havia guardado durante todos aqueles meses difíceis. Maria do Carmo de Jesus, mulher livre e dona de seu próprio destino, você se casaria comigo? Maria sentiu lágrimas de felicidade correndo pelo seu rosto. Sim, sussurrou. Sim, eu me casarei com você. O casamento foi realizado 6 meses depois, em uma cerimônia linda nos jardins da mansão. Era exatamente o que ambos haviam sonhado. Íntima, mas elegante, cheia de amor e cercada pelas pessoas que realmente importavam. Cida, a vizinha que cuidara de Maria, foi uma das convidadas de honra. O Dr. Araújo e sua esposa também estiveram presentes, assim como vários colegas de Diogo que haviam chegado a conhecer e respeitar Maria. Quando o padre os declarou marido e mulher, Diogo beijou Maria com toda a paixão e o amor que guardara durante tantos meses de incerteza. Amo você, Senhora Montes, sussurrou contra seus lábios. E eu amo você, meu esposo, respondeu Maria, sentindo que seu coração poderia explodir de felicidade. 5 anos depois, Diogo e Maria estavam sentados no mesmo jardim, mas agora havia novas adições à sua família. Pequenos passos corriam entre as flores, enquanto 2 crianças, Sofia, de 4 anos, e Miguel, de 2, brincavam sob a supervisão amorosa dos pais. Você alguma vez se arrepende? Perguntou Maria, aninhando-se contra Diogo, enquanto observavam seus filhos brincarem. De quê? Perguntou Diogo, beijando o topo de sua cabeça. De ter aberto a porta naquela noite chuvosa para uma mulher encharcada e desesperada? Diogo riu. Aquela noite chuvosa me trouxe o amor da minha vida, uma família linda e mais felicidade do que eu sabia que era possível. Por que eu me arrependeria? Porque às vezes tem sido difícil, disse Maria. As pessoas ainda falam. Ainda há quem pense que eu não pertenço ao seu mundo. Você não pertence ao meu mundo, disse Diogo, fazendo Maria olhá-lo surpresa. Você criou nosso mundo, um mundo melhor do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado sozinho. Maria sorriu e esticou-se para beijá-lo. Eu te amo tanto que às vezes me assusta. Eu também, admitiu Diogo, mas já não me assusta tanto quanto me assustava a ideia de viver sem você. Enquanto o sol se punha sobre Paraty, pintando o céu em tons dourados e rosados, a família Montes ficou em seu jardim, cercada pelo amor que havia construído junta, consciente de que havia encontrado algo que muitas pessoas procuram a vida inteira. Um amor verdadeiro, construído sobre respeito mútuo, compreensão e a determinação de lutar pelo que realmente importa. Maria havia começado como uma mulher encharcada, pedindo abrigo da tempestade. Ela havia terminado como uma mulher plena, amada e valorizada, que havia aprendido que merecia toda a felicidade do mundo. E Diogo havia aprendido que abrir seu coração não o tornava vulnerável, mas sim o completava. Juntos, eles haviam demonstrado que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo e que, às vezes, as melhores coisas da vida chegam quando menos esperamos, encharcadas pela chuva e pedindo apenas uma oportunidade. O que você achou desta história de amor e superação? Você conseguiu se identificar com algum momento da história? Adoraríamos saber sua opinião nos comentários. Conte-nos também de qual cidade você está lendo e que tipo de histórias você gostaria que escrevêssemos a seguir. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que tocam o coração. Deixe seu like se esta história te emocionou.
e compartilhe com alguém que precise se lembrar que o amor verdadeiro sempre encontra o caminho. Até a próxima história.